eu sempre brincava mais no horário de 6 horas da tarde, assim, que estava mais escuro e mais dentro de casa. Sair na rua, eu saía sempre de capuz, andar de bicicleta sempre de capuz, assim. E na escola eu sempre tinha muita dificuldade. Eu não conseguia acompanhar direito, perdia muita média. Eu não conseguia enxergar direito, as letras mexiam, dava dor de cabeça. Aí eu não gostava de ler, não conseguia ler. João Francisco era um bebê, assim, nasceu, assim, fisicamente normal, né? Com acompanhamento pediátrico e tudo mais, mas eu achava muito estranho aquela questão de só mamar no quarto, sabe? Então, era muito estranho que quando eu levava ele para o quarto e fechava as cortinas, ele mamava. Na hora de comer, ele sempre se posicionava na janela, mas virado contra a janela, sabe? E muita dificuldade para comer. Durante o dia, comia muito pouco. Quando descobri o Irlen, eu cortinei a minha sala de jantar. E com isso ele passou a alimentar. Então, mas aí ele já estava com 13 anos, né? Então já estava mais complicado. Geralmente ele me pedia muito para não abrir janela, né? Não abrir o quarto, deixar a casa na penumbra. Então eu só abria a casa depois que ele saía para a escola, né? Eu achava aquilo ali até estranho. Por exemplo, eu estava no computador, as janelas fechadas, cortinas fechadas, sempre na penumbra. Eu até pensei, gente, será que é uma depressão, alguma coisa assim? O que me incomodava muito é uma criança que machucava demais, né? Então sempre estava esbarrando em algum lugar, o copo do suco dentro do prato de comida, fazendo aquela meleca, aquela confusão. Estabanado, né? Então. Estabanado demais. Eu ficava sempre ali tentando, né, remediar, né, para estar vendo se ele machucava menos, sempre no meio dos colegas esbarrava em um, em outro, né, o que causava assim, um grande incômodo para ele. À medida que o volume de leitura ia aumentando na escola, enquanto eu lia, mas um volume de uma criança no fundamental é diferente de uma criança, por exemplo, no 5º ano, uma criança do 6º, do 7º. Então, à medida que o volume de leitura foi aumentando, ele foi ficando para trás. E eu não dava conta já de ler aquela quantidade de coisa para ele. E ele estudava, eu ajudava ele e tudo mais, o pai não concordava com isso, de eu estar lendo para ele, mas eu ainda insistia em ler. Porque você como professora, né? Como professora eu achava assim, eu estava lendo e estava dando certo, né? Só que o volume foi aumentando. E lá na prova, o volume de escrita também foi aumentando. Então, com isso, nessa situação, ele foi perdendo o fôlego de leitura, ele foi deixando para trás. Então, as provas começaram a vir em branco. Aí, uma noite, eu achei muito interessante, porque quando eu peguei a prova praticamente em branco e pus na oralidade para ele, ele sabia tudo. Falei, gente, esse menino tem alguma questão aí. Né? Aí eu vim aqui para o hospital, fizemos o diagnóstico. Quando eu levei o diagnóstico para a escola, eles assustaram muito, porque ele não tem dificuldade de aprendizagem, porque tudo que é oral, ele vai muito bem, mas aquilo que exige a leitura e a escrita é um obstáculo para ele. Na música era mais difícil, por causa que é muito pequena a partitura, então eu tinha mais dificuldade. Então eu sempre tocava de ouvido, escutava, depois tocava, quase nunca eu lia a partitura. João Francisco, por exemplo, na música, ele começou a desenvolver mais quando eu pus o celular na mão dele. O que ele fazia? Ele gravava os ensaios da banda e quando ele voltava para casa, meu marido insistia, cadê a partitura para esse menino ler? Né? Não pegava na partitura, mas o celular estava lá com tudo gravado e ele tentando, né, refazer aqueles sons do ensaio da banda. Então, ele criava as estratégias dele dentro do contexto da música, da escola. De todos esses tipos de distorções, eu queria que você mostrasse pra gente, João, qual que era a distorção que você tinha. Pode passar na página assim, ó.
e vai me falando qual que tinha, que você tinha. Eu tinha essa. 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 Essa sim. Essa. Era realmente desconfortável, né, João? É. Os mamíferos são animais que mais se disseminam por todos os lugares da Terra. São também os melhor resistiam aos mais variados ambientes. O ser humano é um bom exemplo dessa capacidade de adaptação. Continua? Finalmente, outra razão do êxito dessa espécie é a capacidade para manter constante temperatura interna do seu corpo. Eu sempre escolhi o lugar mais no fundo que tinha, por causa que tinha menos luz, longe da janela e da porta, assim. E como que você escrevia a luz do teto para a luz Eu do fazia teto? assim, assim, ficava escrevendo assim, ó. Uhum. Tampando a luz toda que chegava. O céu era uma coisa que você não tinha. Olha lá para cima. Não tinha jeito de eu ver o céu. Por que não tinha jeito de ver o céu? Doía a vez, dava enjoo. E agora, tá vendo? Agora eu tô vendo. Tá vendo as nuvens? É, Agora olha aqueles prédios lá longe. Tá tudo confortável? sim. Mesmo onde tem reflexo do sol aqui do lado. É. Tá bem melhor. Depois, né, do conhecimento do Willy, a gente passa a ser uma mãe mais compreensiva, né? Você passa de, em vez de você chocar com a situação, você passa a ter uma compreensão daquilo ali e criar estratégias dentro da sua casa para o seu filho ter mais conforto, né? E as coisas, e para a criança também, o relacionamento melhora muito. Nós somos mães muito cobradas, né? Verdade. Porque quer que uma criança que não tem a situação que ele tenha, e ele tem que ter o mesmo rendimento da outra criança, e sem os óculos, sem, às vezes, a lâmina, sem nada. Então a gente vai se sentindo tão angustiada, não é? Então eu tenho esse remorso muito grande de ter exigido muita coisa, muito além da situação. Tenho procurado fazer o máximo de propaganda dessa síndrome, porque muitos amigos, aí eu chego e falo assim, você que é papai, deixa eu te contar uma história. Eu conto a história do João Francisco. Por mais que a gente fale, muitas vezes a pessoa não percebe não. Eu falo assim, bom, agora eu vou resumir isso tudo. Aí eu mostro os gráficos, a pessoa se assusta. Eu falo, esses foram estudos aqui, não interessa o que é não. Agora olha a diferença da altura das barrinhas. Aí a pessoa vê que tem algo de muito sério acontecendo. Muito obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos, doutor. E aí, tá bom? Tudo. Tá?